Agora o assunto é saúde aqui no Santa Catarina no ar. Um estudo feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, com 625 pessoas, revelou que mais de 94% já teve crise de enxaqueca ao longo da vida. Uma doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, atinge 31 milhões de brasileiros. É muita gente. E para falar sobre este assunto, aqui comigo está o neurologista Luciano Nogueira. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Então, a gente tem aquela famosa dor de cabeça e a enxaqueca, que é num grau mais elevado. Queria que você diferenciasse. Como a gente sabe que tem realmente esse problema crônico, que é a enxaqueca, para uma dor de cabeça normal? Dores de cabeça normais são muito comuns. As pessoas sentem em toda a cabeça. É muito comum depois uma ressaca, uma noite mal dormida, ou então, quando a pessoa está muito estressada no final do dia, tem uma dor que ocorre na região frontal, em peso. Né? Agora, a enxaqueca é diferente. A enxaqueca ela costuma vir com náusea, às vezes até com vômitos, muito desconforto com a luz e com o barulho. Às vezes a pessoa precisa até repousar num lugar escuro para poder melhorar. Normalmente ela é latejante e quase sempre ela começa por um lado da cabeça, ou fica só desse lado e depois se espalha para os dois lados. E quase sempre próxima dos olhos, na região da nuca. Então, essa dor muito intensa, ou de moderada para intensa, que dura mais de 4 horas, às vezes pode durar até 3 dias, e que vem com todos esses comemorativos, que a gente chama essas outras alterações, a gente vai chamar de enxaqueca e vai acometer 1 em cada 7 pessoas da população mundial. É um problema muito grave. É um problema muito grave. E o que se não tratado, o que pode ocasionar aí para o organismo? A principal situação é que a pessoa vai ter uma perda de qualidade de vida. Então, vai deixar de fazer, às vezes, atividades sociais, atividades familiares, e é uma das maiores causas do mundo de ausência ao trabalho. Então, uma perda em vários sentidos. Além disso, ao longo do tempo, dependendo do tipo de enxaqueca, aquelas enxaquecas que vêm com o que a gente chama de aura, que são pontos brilhantes ou turvação visual, esse tipo de enxaqueca pode estar associado a problemas vasculares no futuro, especialmente se a pessoa fuma, né, se existe o tabagismo associado ou o uso de anticoncepcional oral. Então, especialmente as mulheres que usam anticoncepcional e as pessoas que fumam, tem que ter um cuidado redobrado com a enxaqueca. E você estava comentando que tem um tratamento novo disponível para a população, só que ainda é um pouco inacessível. Sim, por anos a gente usou medicamentos de outras doenças, como por exemplo antidepressivos, remédios para pressão arterial e também medicamentos para epilepsia. Então a gente pegava medicamentos de outras doenças e acabava usando em doses pequenas para pessoas com enxaquecas para evitar que essa dor fosse tão intensa ou tão frequente. E não existe um tratamento tão específico. Agora nós temos 2 opções interessantes. Uma, para pessoas que têm mais de 4 crises por mês, existe um medicamento que é uma injeção que se dá a cada 4 semanas, uma injeção subcutânea, só que está custando hoje em torno de uns R$ 1.800 a R$ 2.000. Foi lançado há uns 2 meses e ainda não existe acesso público. Então essa é uma luta que vai ter que existir para que as pessoas que são mais debilitadas, mais incapacitadas pela enxaqueca possam ter acesso a um tratamento tão moderno. E a outra opção são pessoas que têm mais de 15 crises por mês, aquelas pessoas com enxaquecas crônicas. Muito intenso, né? Muito intenso, muito incapacitante. Algumas das pessoas chegam a depressão, ansiedade, insônia, a ter problemas no relacionamento por causa disso. A essas pessoas existe também uma opção que é a toxina botulínica, que é popularmente chamada de Botox, que a gente aplica então no crânio, em alguns pontos específicos para bloquear a dor. Então existem hoje opções mais modernas, bastante interessantes para as pessoas que têm crises mais incapacitantes ou mais crônicas. E só quem tem essas crises sabe a dificuldade que é, né? Porque realmente é uma dor muito forte, né, doutor? É uma coisa que incomoda muito. Quem é que gosta de ficar com dor? Como o doutor falou, imagina num mês 15 crises, é muita coisa. Metade do mês praticamente você vai passar com enxaqueca, né? Queria que você falasse algumas dicas para o pessoal que está em casa, se tem como evitar, o que dá para fazer para que isso diminua, para que essas crises diminuam. Na hora da crise mesmo, de preferência repousar num lugar mais escurinho, silencioso. O silêncio é importante, porque o barulho pode piorar a dor. E, às vezes, usar um pouquinho de gelo nas têmporas pode ajudar nas crises. Agora, para evitar as crises a longo prazo, dormir bem, né? Então, pessoas que dormem muito pouco, ou até aquela noite que a pessoa resolve recuperar o sono e dormir a mais,
também pode desencadear dor. Aquela dor de cabeça domingo, quando a pessoa acorda 11 da manhã, meio-dia, e vem aquela dor de enxaquecosa muito intensa. E a outra questão é a alimentação, ter uma alimentação mais branda, evitar alimentos que são mais pesados. Às vezes algumas pessoas têm problemas com vinho, com queijo, então observar a sua alimentação não é uma regra para todos, mas cada pessoa deve individualmente observar que tipo de alimento pode acabar prejudicando. Pode fazer a diferença, então, né? Cuidar da alimentação também. E tem uma causa, como surge essa enxaqueca, né? Os estudos mostram isso, doutor? Do que vem essa dor tão forte? A gente sabe que está relacionado a uma genética, então quase sempre existe pessoas na família que também têm enxaqueca. A gente também sabe que está relacionado a maus hábitos, então pessoas que são sedentárias, então é muito importante praticar atividade física, pessoas que têm uma alimentação desregrada, pessoas que têm uma vida muito estressante, que trabalham em excesso, elas têm mais propensão. As mulheres, pela questão hormonal, especialmente na idade fértil, tanto que as mulheres antes de menstruarem e depois da menopausa, elas têm menos chance de apresentarem as crises de enxaqueca. Então tá aí, muito obrigada, viu, pelas explicações para o pessoal de casa. Ontem que foi o Dia Mundial Da enxaqueca, né? Por isso também a gente está fazendo a entrevista para alertar até o pessoal que tem essa dor forte, incômoda, muito incômoda, para buscar ajuda, buscar tratamento para tentar amenizar essa situação. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigado pelo dia para você. espaço.